Nós havíamos comentado que existe outra alternativa de alinhamento semelhante ao Flow. É um recurso novo do CSS, mas de razoável complexidade de compreensão. Então vamos apresentá-lo aqui passo a passo. Aqui nós temos três grupos de elementos. O primeiro deles tem uma div, um span e um bold. O que nos interessa disso é que div funciona da mesma maneira que parágrafo. É um elemento que vai de um lado ao outro e que o próximo elemento fica numa linha seguinte. Se eu colocasse três parágrafos aqui, teríamos como essas três divs aqui. Span funciona que nem bold, ou seja, eles mantêm um fluxo do texto. Se vocês criassem um parágrafo e dentro deles alguns elementos de itálico, enfatizado, strong, bold, eles apareceriam dentro do fluxo do texto. Um novo parágrafo começaria numa nova linha. O mesmo ocorre com o div. Div funciona como parágrafo, colocando cada elemento numa nova linha, no seu comportamento default, porque tudo é controlado a partir do CSS. Então, podemos, por exemplo, mudar esse comportamento. Ao colocarmos o atributo display como sendo block, nós temos o comportamento default do div. Mas ao trocarmos para inline, observa que o div em si, que está usando um background, não vai até o final da linha. Se eu colocar no outro, ou seja, também no terceiro, não como se estivesse começando um novo parágrafo, mas como fosse um elemento do tipo um bold, ou seja, um elemento inline, nós temos os dois juntos. Se eu trocar algum deles para block, nós voltamos à situação anterior. Se eu trocar os dois para block, temos a situação original. Mas em que isso nos ajuda a alinhar elementos? Nós temos um novo recurso. Vamos pegar na linha abaixo e também trocar para display inline e a linha seguinte também para display inline. Perfeito? Mas não é isso que nós queremos. Embora aqui eu siga da terceira linha, de nova linha, para a primeira linha do grupo do div3, não é o mesmo efeito que nós queremos. Nós queremos que ele se comporte como um inline, em certo sentido, ou seja, a linha continue aqui, mas eu gostaria que todo esse grupo tivesse um comportamento diferente. Nós temos algo chamado inline block. Observa, dentro da estrutura do div, ele opera como um bloco, mas ele fica inline em relação aos demais elementos. O que acontece se eu faço isso nos dois elementos? Eu passo a ter elementos que estão como inline block, um ao lado do outro, seguindo um fluxo, como se cada um fosse, por exemplo, uma palavra em bold, mas é um elemento inteiro. Então, inline block é um novo e poderoso recurso do CSS.